E aí, amantes de história de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e hoje o canal Algo sobre a História busca responder uma pergunta. Afinal, o que foi o mercantilismo? Se você já gostou do tema, deixe o seu like, compartilha, se inscreve no canal e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Como a gente sempre faz, vamos traçar um breve cenário do que estava acontecendo no século XV, onde as ideias mercantilistas começam a ser pensadas e colocadas em prática. Em tal século, foi marcado por grandes transformações, seja geográficas, econômicas ou sociais. Como, por exemplo, podemos citar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, em 1453, ano em que a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turco-otomanos e o Império Romano do Oriente foi destruído. As grandes navegações também são um marco para o século, sendo que colocou os europeus em contato com outros povos, ampliando as relações comerciais e causando também uma mudança significativa em relação aos territórios conhecidos. Os mapas, a partir desse momento, começam a sofrer grandes transformações, por exemplo. Caso você se interesse mais pelas grandes navegações, já fizemos um vídeo aqui no canal sobre essa temática, então só clicar no card e assistir. O mercantilismo se insere na passagem do medievo para a modernidade, momento onde começam a se formar os estados nacionais e a figura do rei começa a ter mais prestígio, bem como a burguesia vai se firmando como vital para a sociedade da época. Cabe salientar que quem viveu naquela época não sabia que havia terminado a Idade Média e começado a Idade Moderna, já que essa nomenclatura foi dada muito posteriormente pelos historiadores, mas eles conseguiam perceber que algumas coisas estavam mudando, algumas transformações estavam acontecendo na sociedade. Então, vamos responder a pergunta que guia o nosso vídeo. Afinal, o que foi o mercantilismo? Em resumo, foi um conjunto de práticas econômicas adotado pelos países europeus que tinham o objetivo de acumular riquezas e deixar eles cada vez mais fortes. Podemos dizer que ele durou entre meados do século XV até o século XVIII, passando por transformações e também mudando mediante a realidade dentro de cada um dos países. A grande marca, porém, comum a todos, foi a expansão do comércio, da atividade mercantil, que deu nome a esse conjunto de práticas. A primeira grande característica foi o metalismo, que basicamente era a ideia de que a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que ela tivesse. Então, quanto mais ouro e prata, mais a nação era rica. Assim, buscava sempre encontrar metais preciosos para aumentar as riquezas nacionais. Quem seguiu muito essa característica foi a Espanha. Porém, com o passar dos anos, foi começando a haver uma crítica em relação a essa ideia. Ora, como um país seria rico somente adquirindo ouro? A Espanha pode ser usada como um ótimo exemplo. Ela foi o país que mais conseguiu adquirir ouro e prata, graças às suas colônias na América, mas acabou ficando com muito ouro, mas tendo que comprar produtos de outros países europeus, já que a indústria espanhola não era tão desenvolvida. Então, adquirir ouro não era um sinal necessariamente de riqueza, já que muito desse ouro iria para a compra de produtos. Outra característica foi a exploração colonial. Essas matérias-primas para as manufaturas europeias e também ouros e metais preciosos precisavam vir de algum lugar, já que a Europa não tinha esses recursos naturais. E justamente aí que entram as colônias, para fornecer o que era essencial para a Europa. Outra dimensão que não pode ser ignorada é a escravidão. Sejam os indígenas da América ou negros de diversas regiões da África, ambos foram escravizados para promover a riqueza dos países europeus, seja na extração das riquezas propriamente dita, seja através do comércio transatlântico de escravizados, que gerou um grande lucro para as nações envolvidas. O pacto colonial ou exclusivo colonial também é uma característica do mercantilismo. Ele previa que as colônias fornecessem matérias-primas e metais preciosos, em uma troca nada justa, recebiam produtos manufaturados e escravizados. Então, além de ter a vantagem de receber as matérias-primas para os produtos manufaturados e também o ouro, os europeus ainda conseguiam vender seus produtos para as colônias pelo preço que eles estipulavam, ganhando assim duas vezes. Vale lembrar que esse seria o modelo ideal do pacto colonial, mas alguns estudos apontam que havia fuga desse cenário, com funcionários reais tirando vantagem para si e criando redes de comércio que iriam para além desses caminhos oficiais. A formação dos monopólios também foi marca desse período histórico. Basicamente, os reis faziam concessões para que a burguesia nacional fosse a única a ter direito de comercializar determinados produtos, mediante pagamento de certa quantia, é óbvio. É desse período as famosas companhias comerciais, como a Companhia das Índias Orientais Britânicas,
as companhias da Índias orientais e ocidentais holandesas, aquelas que aparecem no filme do Pirata do Caribe. A balança comercial favorável é outro marco do mercantilismo. Segundo ele, foi um pensamento desenvolvido com o passar dos anos e não tanto no comecinho do mercantilismo. Não bastava ter ouro, era preciso ter uma balança comercial favorável. Isso quer dizer que tinha que vender mais do que você compra ou conseguir vender mais caro do que você consegue comprar. Então, se você vendesse, sei lá, R$1.000 em manufaturados e comprasse R$700 em produtos que você precisava, você teria uma balança comercial favorável de R$300. E por último, mas não menos importante, a centralidade do rei e o protecionismo econômico. Era o rei, cada vez mais o elemento central que delimitava todas as articulações econômicas do mercantilismo. Desse modo, era ele quem distribuía os monopólios, controlava as tensões entre burguesia e nobreza, aumentava o valor das importações visando fortalecer a economia nacional e etc. Sem sua figura, seria um tanto complicado manter o equilíbrio dessas relações. Vale lembrar que na Idade Média não havia uma centralização do poder, com cada senhor feudal sendo a figura central em dada região, o que foi mudando com os reis da Idade Moderna, que foram conseguindo centralizar o poder em suas mãos. Então vamos recapitular as 7 características que a gente viu sobre o mercantilismo. A primeira seria o metalismo, que era a acumulação de riquezas. A segunda, a exploração das colônias, visando obter matérias-primas. A terceira seria a escravidão, como meio e também como forma de obter lucros. O pacto colonial, que garantia o fornecimento de matérias-primas e também os mercados para os europeus poderem vender seus produtos. A balança comercial favorável, que entendia que não era somente necessário ter bastante ouro, e sim ganhar mais dinheiro vendendo do que comprando coisas. A centralidade dos reis, que começaram a se consolidar como os vitais para o período da Idade Moderna. E por último, mas não menos importante, os monopólios, que refletiu a centralidade do rei e também foi importantíssimo para o desenvolvimento do comércio e da burguesia. Todas essas características levaram ao grande aumento das trocas comerciais e favoreceram, além da figura do rei, que passou a ter cada vez mais centralidade, também a burguesia, que passou a se consolidar como uma classe social. Então por hoje foi isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e até a próxima.